Olá, eu sou Ricardo Souza e esta é a terceira aula sobre frações. Eu vou explicar um pouquinho sobre equivalência de frações nesse caso. Bom, então aqui nós temos meio, um terço e um quarto. Então, vamos imaginar, vamos fazer a seguinte conta. Vamos multiplicar aqui em cima por 2, o numerador, e o denominador também por 2. Então, 1 vezes 2 é igual a 2, e 2 vezes 2 é igual a 4. Agora, o que aconteceria se a gente multiplicasse, ao invés disso, se a gente multiplicasse por 3? Então, vezes 3 em cima e vezes 3 também embaixo. Bom, 1 vezes 3 vai nos dar 3. E 2 vezes 3 vai nos dar 6. Ou seja, meio, 2 quartos e 3 sextos representam a mesma quantidade em frações. A única diferença é a quantidade de vezes que foi dividido. Então, se nós tomarmos novamente a barra de chocolate, meio seria isso aqui. Então, toda essa região corresponde a metade, ou meio. Não é um meio, é 1 sobre 2 se lê meio, tá? Isso é um erro muito comum, é meio. Bom, agora se a gente tivesse dividido a região em 4 partes iguais, então nós teríamos mais uma divisão aqui. Deixa eu mudar a cor, colocar uma cor mais clara. Teríamos essa divisão aqui e mais essa divisão aqui. Ou seja, 1, 2, 3, 4 divisões, tomando 2 em 4, ou seja, 2 quartos. Mais ainda, se nós tivéssemos 6 divisões, agora eu vou fazer um outro desenho. Desenhar uma nova barra de chocolate para o desenho não ficar muito carregado. Então, se a gente tiver uma barra de chocolate idêntica, só que agora dividida em 6 partes, então, 3 desse lado e mais 3 do lado de cá. Então, o que representa, o que a fração 3 sextos representa? Ela representa 3 pedaços que foram comidos ou dados para alguma outra pessoa de uma barra de chocolate que tem 6 partes iguais, 6 divisões. Bom, no caso de um terço, acontece a mesma coisa. Se nós multiplicarmos por 2, em cima e embaixo, e por que tem que ser feito isso? Para que a proporção da fração não mude. Porque eu estou pegando uma parte a cada 3 divisões de algo. Então, se nós multiplicarmos por 2 em cima, ficamos com 2. Mas se não multiplicarmos por 2 embaixo, aí continuaria 3. Então estaríamos alterando de uma parte para 3, para 2 partes para 3, o que não é verdade. Por isso que há necessidade de tudo que for feito em cima ter que ser feito exatamente embaixo, da mesma forma. Então, 3 vezes 2, 6. Ou seja, a cada 2 partes nesse caso, existem 6 partes que foram divididas. Então, 2 a cada 6 é igual a 1 a cada 3. Se nós multiplicarmos a fração inicial por 3, em cima e embaixo, como tem que ser, 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, ou seja, 3 a cada 9. E assim sucessivamente. A gente poderia multiplicar por 15 em cima e 15 embaixo. Então, o que nós teríamos como igual? 1 vezes 15, 15. 3 vezes 15, 45. Então, um terço
é exatamente igual a 15/45. Então, se fosse uma barra de chocolate, ela estaria sendo dividida em 45 partes iguais e nós comeríamos 15 pedacinhos desses 45. Logo, comeríamos 1/3 da barra. Mais um exemplo, agora com 1/4. Bom, no caso do 1/4, vou começar multiplicando por 3. Em cima e embaixo. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. Então, a cada 3 partes, foram feitas 12 divisões primeiro. Ou seja, 3/12 é equivalente a 1/4. E assim por diante. Tá? Bom, outra coisa é a leitura das frações, que eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a leitura das frações agora. Bom, aqui nós temos 2/2, você pode ler assim, ou então você pode ler também como 2/2. Nesse caso, 2/3 ou 2/3. 2/4 ou 2/4. 2/5 ou 2/5. Então, até onde vai? Até o 10. Porque a gente continua 2/6, 2/7. E aí, o que a gente percebe? É que a parte de baixo, enquanto for um número menor que 10, você lê como se fosse um número ordinário. Lembrando que número ordinário são aqueles números que dão ordem. Então, o último número dessa sequência seria o 2/10. Aí, a partir do 11, existe uma pequena mudança. No caso do 2/10, ele lê também o denominador 10, ele é lido como décimo. Então, com exceção do 1, né? Que eu esqueci de colocar aqui. 2/1 é simplesmente 2 inteiros. Então você pode ler assim. Ou 2/1, mas o mais comum são 2 inteiros. Por quê? Toda fração é uma representação de uma conta de dividir. É exatamente uma conta de dividir, em que você está pegando o 2 e dividindo por 1. 2 dividido por 1 dá o próprio 2. Por isso que a gente pode dizer que são 2 inteiros. Agora, o que acontece quando você tem um número maior do que 10 no denominador? Aí você lê 2/11. Então é só escrever 2/11. Então 2/12, 2/13, 2/14, 14 e assim por diante, até o 2/19. No caso do 2/19, você vai ler como 2/19. O 2/11, desculpe, o 2/20, você pode ler de duas formas diferentes. Você pode ler como 2/20, voltando 2/20, ou então 2/20. Não é muito comum, mas também é correto, 2/20. No caso do 21, 2/21 e assim por diante. Até chegar no 100. No caso do 100, você pode ler diretamente
centésimo. Então, 2 centésimos, né? Se ler 2 centavos, também está correto, mas o mais comum é a gente escrever 2 centésimos. Tá ok? Eu espero que você tenha entendido. E vamos continuar com outra parte agora, voltando um pouquinho aos cálculos. Voltando, eu preparei esse exercício para você responder agora. Então, eu vou dar uma dica. Aqui embaixo tem um número primo. Só que o 4 não é primo. O 18 também não é primo, porque ele é par, assim como o 4. E todo número que é par, com exceção do 2, não pode ser primo, já que ele terá pelo menos 3 divisores. E para ser primo, só pode ter 2 divisores apenas, ele mesmo e 1. Então, bom, se você não tem muita prática em saber qual que vai ser o MMC, você vai ter que saber o MMC observando os denominadores, eu quero dizer, e baseando-se nas regras dos vídeos anteriores. Você pode fazer o MMC conforme você aprendeu nos vídeos anteriores ou na aula de MMC. Por que tem que fazer o MMC mesmo? Você lembra? São diferentes, né? Então, aqui eu tenho uma fração que, se fosse uma pizza, por exemplo, a pizza foi dividida em 4 partes iguais, que é o denominador, e alguém comeu 3. Já uma outra pizza, ela foi dividida... Importante é que as pizzas sejam iguais. Ela foi dividida em 3 pedaços iguais, enquanto que aqui foi dividida em 4. Então, a pessoa comeu 2. Bom, o fato de ter sido dividido em 4 pedaços a primeira e em 3 pedaços na segunda, faz com que não dê para somar. Porque a representação, olha só como é que seria a representação. Vamos imaginar, você vai ter que fazer um esforço de imaginação agora, para imaginar que isso aqui é uma pizza, e que ela está bem desenhada. Essa é a primeira pizza. Essa aqui, a segunda pizza, ela foi dividida em 3 pedaços iguais. Então, na primeira pizza, a pessoa comeu 1, 2, 3 pedaços. E na segunda pizza, ela comeu 2 pedaços. Bom, o desenho não está muito bem feito, mas vamos imaginar que ele esteja, tá? Isso é importante. Falha do desenhista, tá? Mas vamos lá, ó. 2 terços, 3 quartos. Não tem como somar, porque as divisões são diferentes. Se você tivesse uma outra pizza, também igual e também dividida em 4 pedaços, em que a pessoa que comeu, ela comeu, digamos, um pedaço, a soma aqui é possível, porque como a divisão é igual e a pizza tem o mesmo tamanho, esse pedacinho aqui, que está faltando, é exatamente igual a esse pedacinho aqui. Então, quanto que daria a soma? 3 quartos, 3 pedaços e uma pizza que foi dividida em 4, 1 quarto, um pedaço comido e uma pizza que também foi dividida em 4. Então, 3 quartos mais 1 quarto daria 4 quartos. Ou seja, isso equivale a uma pizza inteira. E como você pode ver, se retirar esse pedacinho daqui e transferir para a pizza de cima, ele vai preencher todo esse buraquinho aqui. Ou melhor, ele vai preencher esse buraquinho aqui. Então, no caso da pizza, significa que uma pizza inteira foi comida. Tá? Mas voltando ao exercício, então agora você vai fazer uma pausa no seu computador, no seu visualizador do vídeo, né, o tocador do vídeo, e eu vou pedir para que você tente resolver em 3 minutos esse exercício, contando a partir de agora. Bom, você deve ter resolvido. Então agora, vamos conferir. Veja se o que você fez foi isso.
Primeiro, o MMC, já que os denominadores são iguais. Começando por 2, porque nós temos dois números pares, né, o 18 e o 4. 4 dividido por 2 dá 2. O 3 não dá para dividir e tem um resultado exato, porque esse é ímpar e esse aqui é par. Então a gente copia. Vírgula, 18 dividido por 2 dá 9. Como ainda tenho 2, vamos continuar dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então aqui nós já acabamos. O 3 e o 9 basta copiar porque não dá para dividir pelo 2. Só que agora, o 3 e o 9 são múltiplos de 3. Então podemos continuar dividindo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. E dá para dividir mais uma vez por 3. Até que fique todo mundo como 1. Multiplicando aqui, aqui e aqui, temos... isso aqui é um 2, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 3, 36. Então, esse é o MMC da conta. Uma coisa que eu não falei, que eu vou colocar pela primeira vez na videoaula, é o seguinte. Você pode fazer 3 frações e colocar o 36 embaixo de cada uma delas, já que nós temos 3 frações. Mas você também pode fazer o seguinte, você pode colocar apenas um traço grande de fração e esse denominador 36. Por quê? Se tivesse 3 frações aqui com 36 embaixo, depois que nós fizermos a soma, que aqui nós vamos ter ainda 2 sinais de soma, lembra que no resultado você fica com 36 embaixo. Ora, se você vai ter um 36 no final, não faz nenhuma diferença ter apenas um 36 aqui. Só tem que tomar cuidado que você tem que tomar o 36, que é o MMC, e dividir 3 vezes, a primeira pelo 4 e multiplicando o resultado pelo de cima, 3. Depois 36 dividido por 3 vezes 2 e 36 dividido por 18, finalmente, vezes 5. Tudo bem? Então vamos fazer isso agora. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 3, 27. Então a gente coloca o 27 aqui para substituir o 3. 36 dividido por 3 dá 12. 12 vezes 2, 24. Então a gente coloca o 24 aqui. E 36 dividido por 18 são 2, já que o 18 é metade de 36. Então 36 por 18 são 2. 2 vezes 5, 10. Agora, para finalizar, basta fazer essa soma. 27 mais 24. Bom, vamos fazer por partes. 24, se você separar, é 20 mais 4. Então, 27 mais 20 são 47. 47 mais 4, 51. 51 mais 10, 61. E acabou. Bom, se você acertou o exercício anterior, parabéns. Se não acertou, não tem problema. É só praticar um pouquinho mais, treinar um pouquinho mais, que uma hora você vai conseguir fazer todos os exercícios de fração que aparecerem na sua frente, inclusive quando aparecem letras, que é quando a gente vai ver um pouco sobre álgebra, sem nenhuma dificuldade. Isso vai ficar um processo até mecânico, tá? Bom, vamos resolver então esse exercício, lembrando que tem o macete dos números primos. Se você já percebeu, você sabe que é possível fazer sem precisar do MMC. Ou melhor, o MMC vai ser a multiplicação dos denominadores. Por quê? O 2 é primo, o 3 também é primo e o 5 também é primo. Então, você dá uma pausa no seu vídeo agora e tenta resolver sozinho. Bom, vamos lá. Vamos ver se você resolveu mais ou menos assim. Como são primos, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então 30 é o MMC.
Bom, 30 dividido por 2, 15. Lembrando, olha só que interessante, ó, 3 vezes 5, 15. Ou seja, 30 dividido por 2 tem como resultado os outros dois números, já que o 30 é o resultado da multiplicação desses três fatores. Então a gente tinha parado no 15. 15 vezes 1, 15. Vamos colocar ele aqui em cima. Mais 30 dividido por 3. Bom, você divide pelo número do meio, a resposta é a multiplicação dos outros dois fatores que estão nas pontas. 10. 10 vezes 1, 10. Mais, que é esse sinal aqui. 30 dividido por 5 tem como resposta a multiplicação desses fatores. 6 vezes o número de cima, que é 2, vai nos dar o 12. Resultado, copiamos o 30 e em cima 15 mais 10, 25. 25 mais 12. Vamos separar para fazer a conta de cabeça. 12 é igual a 10 mais 2. Aqui tinha dado 25. 25 mais 10, 35, mais 2, 37. Se você tiver dificuldade em fazer esse tipo de conta de cabeça, conta no dedo. É a calculadora mais barata que tem e sempre funciona, tá? Mais um exercício para você resolver em 3 minutos. Lembrando que aqui nós temos dois números mistos e precisa transformar o número misto primeiro em frações. Então pode tentar resolver agora em 3 minutos, dando um play no seu vídeo. Pronto. Vamos conferir? Bom, primeiro a transformação menos a fração que a gente vai copiar, 3/5. Esse não tem o que fazer. Então a gente copia. E a segunda fração que a gente tem que... o segundo número misto que nós temos que transformar. Primeiro, para transformar de número misto em fração, pega o denominador, multiplica pelo inteiro. Isso aqui se lê 2 e 1/3, ou 2 inteiros e 1/3. E aqui 6 inteiros e 3 meios, ou simplesmente 6 e 3 meios. Mas nesse caso, você multiplica aqui embaixo e soma o resultado aqui em cima com 1. Então vamos lá. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. E embaixo? Embaixo você copia o 3. Logo, esse 2 que está aqui, ele vai vir para cá para baixo. Da segunda fração que a gente vai fazer o mesmo processo agora. Multiplica embaixo e o resultado soma com o 3 que está no numerador. Vamos lá. 2 vezes 6, 12. 12 mais 3, 15. 15 meios, está pronto. Então, aqui as frações estão arrumadas. Antes elas estavam desarrumadas por causa do número misto. Agora elas estão arrumadas. Próximo passo. Fazer o MMC, mas esse MMC 2, 3 e 5, assim como o MMC anterior, que deu 30. Então, resolvendo, o MMC é 30. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 7 é só colocar o 0 após o 7. O 10, ele tem um 0, então você acrescenta um 0 ao final do 7 e fica 70. Próximo. Sem esquecer do sinal, que é de menos. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 3, 18. Próximo número. Sinal de mais. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 15, se você fizer a conta lá de cabeça ou no cantinho, você vai perceber que é 225. E agora? Bom, agora é só a gente somar, copia o denominador e soma a parte de cima. E subtrai também. Então, vamos começar pelos positivos. 225 mais 70. O 70, quando não tem nada na frente, ele é positivo. Então, o sinal de mais, quando ele é o primeiro número, quando o número é o primeiro da fila, ele não precisa ser escrito, ele é opcional. Então, 70 mais 225 dá 295. Menos 18.
295 menos 18, você pode fazer assim, ó. Você pode fazer menos 10 primeiro e depois menos 8. Ou então, você pode fazer o seguinte processo. Vou até escrever aqui do lado. O 20, ele está bem pertinho do 18. Se fosse o 18, seria fácil. Então, vamos fazer a subtração pelo 18. Mas não é, desculpe, é fazer o 20. Só que aqui é 18. Então, o que a gente faz? A gente subtrai 20 primeiro, e depois, no resultado final, a gente soma 2. Porque o 20 é um número que a gente subtraiu a mais do que era para ser. Em vez de 18, nós tiramos 20. Depois a gente soma 2 para compensar. Por quê? Esse menos 20 mais 2 vai dar menos 18. Então é uma outra forma de fazer, que eu pessoalmente acho que é um pouco mais fácil. E aí você faz 225 menos 20 vai dar 205. E 205 mais 2 vai dar 207. Mas se você preferir fazer o que está escrito, 225 menos 18, não tem problema. Então fica 225 menos 10, fazendo a separação para facilitar a conta de cabeça, dá 215. E 215 menos 8, 207. Então, aqui em cima fica 207 30avos. Mais um exercício para treinar. Novamente, eu peço para que você dê uma pausa e tente resolvê-lo em 3 minutos. Assim que você terminar de resolver, se você conseguir ou se não conseguir, não tem problema, mas tente resolver em 3 minutos esse exercício. Pode começar. Bom, voltando. Nós temos nos denominadores 2, 3, 4 e 6. Como são diferentes, você precisa saber até a essa altura que você precisa fazer o MMC. Como nem todos são primos, você tem o 2 e o 3 primos, mas o 4 e o 6 não são. Então vamos direto para o MMC. Então escreva os denominadores separados por vírgula, passe um traço à direita e resolva. Então eu vou mudar de cor aqui, vou colocar um azul claro. Então vamos lá. Começando pelo 2. Dividindo por 2 vai dar 2 dividido por 2, 1. O 3 a gente pula, então copia. 4 dividido por 2 dá 2. E 6, que também é par, dividido por 2, dá 3. Como ainda tem esse 2 aqui, então vamos continuar dividindo por 2. Aqui vai dar 1. Aqui a gente copia de novo o 3. E 2 dividido por 2 finalmente dá 1. O 3 a gente copia. Próximo passo, agora nós vamos dividir por 3. Bom, o 1, como ele já terminou, a gente só copia. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui copia e aqui também vai dar 1. Logo, resultado final, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 são 12. Então, olha só. Se você tem como produto 12, se você fizer a divisão de 12 pelo 3, o resultado são os outros dois fatores que sobram, 4. E se você tiver que fazer a divisão do 12 por esse 2, por exemplo, ou esse, mas vamos pegar o primeiro, 12 dividido por 2, o resultado é 6, que é exatamente o produto dos outros dois fatores que restam. Tudo bem? Então, sabendo disso, vamos continuar resolvendo o exercício lá em cima. Agora, a gente coloca 4 frações, vou voltar ao método antigo, menos outra fração, menos a quarta fração, igual. E aqui embaixo, o 12, já que é o MMC. Então, nós temos 4 frações com o mesmo denominador, 12. Agora, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 3, quanto? Tem certeza? 18. Se você falou 18, você acertou. 12 dividido por 3 dá
Isso, 4. 4 vezes 2, 8. Mais fácil esse. 12 dividido por 4. Isso, 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 6 dá 2, já que o 6 é metade do 12. E 2 vezes 6 são 12. Portanto, 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 4, 8. Então, no final, como é que a gente resolve mesmo? Copia o denominador, porque são todos iguais. E na parte de cima, fazemos as contas que tem que ser feitas na parte de cima. Uma soma, uma subtração, outra subtração. Então, vamos lá. 18 mais 8, contando do dedo, se não souber, 26. 26 menos 9 e depois menos 8. Olha só que interessante agora. Ó. Vamos voltar um pouquinho, que eu só percebi agora. Ó. Tá vendo esse 8 aqui, com esse 8? Ó? A única diferença entre eles ó, é o sinal. Aqui é um sinal de menos e aqui tem um sinal de mais nesse 8. Então, o que acontece? Quando você tem uma situação como essa, ó, você pode fazer o seguinte. Ó, esse 8 positivo, ele vai cancelar o outro 8 negativo. Porque 8 menos 8 dá 0. Então ele está só atrapalhando aqui a conta. Você soma e depois acaba subtraindo de novo. Então, se você perceber, você já pode cancelar o positivo com 8 negativo. A mesma coisa se fosse mais 4, menos 4. Cancela. Mais 2, menos 2. Cancela. Tá ok? Então, o que resta para a gente? 18 positivo, menos 9, que é um número negativo. Então, 18 menos 9 dá 9. Já que o 18 é o dobro de 9. Se você sentiu dificuldade nessas continhas, 12 dividido por 6, ou então 12 dividido por 3, é sinal que você está em dúvida, é sinal que você não memorizou a tabuada. Hoje em dia, muitos professores, eles argumentam que memorizar é um método antigo, arcaico, que já está em desuso. Só que a tabuada é uma coisa muito útil de você memorizar. Pode ser antigo, mas só que ele funciona. Então, se ele funciona, por que jogar fora? Diferente de você memorizar textos e datas em história ou coisas em geografia, porque isso não é importante. O importante é você saber a relação que existe entre alguma coisa e outra. Isso é mais importante. Que há uma relação. Então, por exemplo, em história, o fato de ter demorado para acabar a escravidão no Brasil ou na América do Sul, talvez tenha relação com o fato de ter sido colonizado por portugueses e espanhóis, sendo que nos Estados Unidos e no Canadá foi colonizado por ingleses, que tinham uma cultura diferente da cultura da Espanha e de Portugal. É mais importante saber fazer uma análise e perceber se existe ou não de fato alguma relação. E não saber a data que o Cristóvão Colombo chegou na América ou memorizar todas as outras datas que aparecem em história. Agora, em matemática, o processo é um pouco diferente. Por quê? Quando eu pergunto quanto que é 72 dividido por 9, que eu posso representar assim também, tá? Você aprendeu a representar assim. Mas se você está aprendendo esse material de frações, saiba que você pode representar assim também. Isso aqui é uma divisão também. Bom, quando você é perguntado sobre essa questão, olha só o que acontece. 72 dividido por 9. Você vai ter que... Ou você conta no dedo, e aí você vai gastar um tempo fazendo isso. Talvez alguns minutos, 2 minutos talvez. Ou então, se você quiser resolver de uma maneira mais fácil, é só você memorizar a tabuada. Dá 8. 8 vezes 9, 72. Para 72 sobra 0. Então, sabendo a tabuada até o 10,
você consegue, de cor, né, memorizada, você consegue resolver suas contas muito mais rapidamente. Se não acontece, como eu já tive alunos que eles tinham dificuldade, eles estavam na faculdade, e eles tinham dificuldade em resolver esse tipo de conta, e aí o que acontecia? Eles perdiam muito tempo na prova, porque eles não lembravam de toda a tabuada, eles lembravam de parte da tabuada, e aí fazia com que ele não tinha tempo, ele até sabia resolver o exercício, mas por não saber tabuada, não sobrava tempo para resolver aquilo que ele sabia, mas que viria depois. Então, embora seja antigo, eu acho que é um método válido. É bom você decorar, caso você não decorou ainda a tabuada. Tá? Se você não decorar, você pode correr o risco de acontecer o que aconteceu, como esses alunos que eu já dei aula e que eu comentei agora. A decisão é sua. Então deixa eu apagar aqui agora. Outra coisa também é que, sabendo a tabuada de cor, isso vai facilitar em muito na hora de você resolver alguns problemas, mesmo que você não tenha que fazer contas de dividir como essa que eu estou apagando aqui agora. Por quê? Sabendo a tabuada, você vai fazer muitas contas de cabeça. E fazer contas de cabeça te faz ganhar tempo numa prova. Então aí você percebe a vantagem, né, de você saber uma tabuada de cor. E existem muitas outras formas de você fazer cálculos mentais daquilo que provavelmente você já aprendeu de cabeça, né? Bom, voltando aqui, vou pegar um outro exemplo. Bom, continuando, olha esse exemplo aqui. Agora você vai ver se realmente tem vantagem ou não em saber a tabuada memorizada com antecedência. Vamos ter que fazer o MMC. Então, o MMC nesse caso é entre 12, 10 e 8. Todos pares, então já facilita um pouco para a gente. Agora, a gente não precisa ficar fazendo de 2 em 2. A gente pode, por exemplo, dividir por 4. Porque o 12 e o 8 são múltiplos de 4. Embora o 10 não seja, mas você dividir por um número maior do que 2, quando for possível, acelera o processo e diminui o tempo na resolução do MMC. Então, em provas, principalmente para quem está no ensino médio e na faculdade, ganhar tempo na resolução de exercícios é fundamental. Por isso que eu vou explicando com o passar das aulas, das videoaulas, a você resolver usando esses macetes, tá bom? Então vamos lá. 12 dividido por 4 dá 3. O 10 não dá para dividir por 4, porque se você dividir dá 2,5, que não é o número inteiro. Então nesse caso a gente copia o 10. Já o 8 dá. 8 dividido por 4 são 2. Ah, e outra coisa, não é só para você ficar assistindo a aula não, é para tentar fazer os exercícios, tá? Depois que eu fizer o MMC, eu vou fazer aquela pausa de 3 minutos e você tenta resolver nos 3 minutos. E aí depois você vê a resolução final. Fazendo assim, você vai aprender muito mais do que ficar olhando. É importante lembrar que matemática, exatas, né? Matemática, física, química, você tem que resolver os exercícios por si só. Não adianta você ficar olhando, assistindo. Isso não vai fazer você... Isso não vai te ajudar muito. Você até lembra como que é, mas na hora H que você tiver que resolver, você vai ver que você não sabe resolver tão bem quanto pensava. Então tenta resolver sozinho, tá? Bom, agora eu tenho o 3, o 10 e o 2. Então eu vou dividir por 2. Bom, o 3 não dá para dividir por 2. Então copiamos. 10 dividido por 2 dá 5. E 2 dividido por 2 dá 1. Agora, ó, com o 3 e o 5, você já deve ter percebido que são números primos. Então a gente divide por 3, o 5 copia, e depois a gente divide por 5. E aí, agora, o que sobra? Acabou, né? Resta apenas a multiplicação.
Bom, como na matemática, na conta de multiplicar, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Ou como as crianças dizem, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, nada impede, por exemplo, que você pegue o 2 e multiplique primeiro pelo 5. 2 vezes 5, 10. Então dá 10. E 10 vezes 4 são 40. 40 vezes 3, 120. Então o MMC é 120. Ou então você pode fazer assim também, ó. 4 vezes 3 são 12. E 12 vezes 10 que tinha calculado previamente, 120. Porque basta acrescentar o zero do 10 ao 12, porque multiplicação por 10 é assim. Você pega o zero que tem no 10 e acrescenta no número que você está usando para multiplicar. Nesse caso, é o 12 que veio do 3 vezes 4. Se ficou um pouco confuso, não precisa se preocupar. Se você achar mais fácil fazer 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, aí tem que ir lá fazer a continha. 24 vezes 5. Aí você gasta um pouquinho de tempo, mas não tem problema, é só um pouquinho. Dá 120 do mesmo jeito. Tá? Agora, como é que a gente faria essa conta de cabeça? Separa a unidade da dezena, né? A unidade é o 4 e a dezena é o 20. É o 2 que forma 20 na dezena. 20 mais 4, 24. Então, quando você faz 24 vezes 5, o que você está fazendo? É o 20 mais 4 multiplicando ao mesmo tempo pelo 5. 20 vezes 5 dá 100. E 4 vezes 5, 20. Então, aquele 100 mais o 20, 120. E aí você acaba fazendo uma conta dessa de cabeça que é um pouco mais rápido do que escrever no papel. Mas se não entendeu, não tem problema, porque eu vou fazer isso várias vezes, é só você acompanhar e treinar. E claro, nesse caso é imprescindível você ter memorizado previamente a tabuada. Porque se você não tiver memorizado antes a tabuada, o que vai acontecer? Por mais que você saiba que o processo de cabeça é 20 mais 4 vezes 5, só que aqui tem que estar entre parênteses, né? 20 mais 4 vezes 5, que aí você faz isso e isso aqui, ó. 20 vezes 5 dá 100. Aí põe lá na memória. Põe na tua memória. 4 vezes 5 dá 20. Quando você colocar de novo na memória, ele vai somar, você vai somar, desculpe, e vai dar 120. Mas se você tiver dúvidas de quanto que é 5 vezes 20 ou 5 vezes 4, por dificuldade de tabuada, aí não adianta saber fazer o processo. Então volta a frisar. Pode ser o processo mais antigo do mundo, mas se você souber a memorizar a tabuada, vai acelerar muito as contas que você fizer. Bom, continuando, então o MMC foi 120 mais 120 e mais algo sobre 120, que vai dar como resultado 120, como você já lembra, já sabe fazer. Então vamos lá. 120 dividido por 12 sobra 10. 10 vezes 6, 60. 120 dividido por 10, 12. 12 vezes 8, 12 vezes 8. Aí você vai imaginar a conta de cabeça? Não. Você vai fazer o seguinte processo: 12 vezes 8. 10 mais 2 são 12. Então você faz 8 vezes 10 e memoriza 80. 8 vezes 2, 16. Mais o 80 que estava na memória, quanto que dá? 96. Se você acertou, parabéns. Se não acertou, verifica se você já memorizou toda a tabuada ou então treina mais um pouquinho. 120 dividido por 8. Quanto que é 120 dividido por 8, hein? Vou dar uma dica, ó. Tá lembrado disso aqui, ó? Eu, sinceramente, eu não sei. De cara eu não sei. Tá? Mas ó, eu sei o seguinte, ó, que 4 vezes 2 são 8.
E se você multiplicar depois por 3 e por 5, dá 120. Então, fazendo o inverso, ó, 120 dividido por 8, que são esses dois números aqui, ó, o resultado é esse. Vamos testar? Ó. 3 vezes 5, 15, né? E 15 vezes 8 dá 120. Isso a gente já sabe. Então, 120 dividido por 8 dá 15. Mas não acredite em mim. E eu vou ver se está certo mesmo. Não é porque eu estou falando que é sempre certo. Então, você pode testar. 120 dividido por 8. Então, vamos lá. Primeiro a gente pega o primeiro número, que é um pouquinho maior ou igual a 8, e faz a divisão. Então, vamos lá. Quantos 8 cabem dentro de um 12? 1. 1 vezes 8, 8. 8 para 12 sobram 4. Abaixo 0 fica 40. Quantos 8 cabem dentro de um 40? 8, 16, 24, 32, 40. Cabem certinho 5 8s. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Está aí a resposta, está correta a conta. 15. Bom, agora não terminou aqui. Onde que a gente parou mesmo, você lembra? 120 dividido por 8. Deu 15. 15 vezes 5. Vai fazer a conta? Negativo. Nós vamos treinar a fazer de cabeça. 15 vezes 5. Então agora eu vou escrever o mínimo possível novamente. 15 é a mesma coisa que 10 mais 5. Então, 15 vezes 5 é a mesma coisa que 10 vezes 5 mais 5 vezes 5. Bom, o 5 vezes 5 é o mais fácil, você já sabe que é 25. E o 10 vezes 5? Ah, tão fácil quanto, né? 10 vezes 5, 50. Quanto que você tinha na memória mesmo? 25. Lembrou? 25 mais 50 dá 75. E aí? Difícil fazer a conta de cabeça? Acho que não, né? Se você treinar a tabuada, se concentrar um pouquinho, então na hora que for estudar, evita ficar com barulho por perto. É melhor. Você se concentra mais. E memorizar um pouquinho, né? 1 ou 2 números que você vai memorizar na maioria das vezes. Se for muito difícil, ou se você tiver treinado pouco esse método, não tem problema, você monta a conta e resolve da forma tradicional. Digamos que tenha a seguinte conta: 9.879 vezes 75. Ufa! Monta a conta, porque vai ficar um pouco mais difícil de você fazer de cabeça. Não é impossível. Eu já vi gente que faz contas com 12 algarismos, até 6 algarismos aqui em cima. Então não é impossível. É só uma questão de treino, de memorizar a tabuada, concentração e prática. Mas principalmente concentração e tabuada. Bom, e agora? 60 mais 96 mais 75. Bom, agora vamos lá. 60 mais 96 mais 75. Então, vamos montar a conta. 60 mais 96 mais 75. Vamos fazer pelo método tradicional. 0 mais 6, 6. 6 mais 5 são 11. Vai 1, né? 1 mais 6, 7. 7 mais 9, 16. 16 mais 7, 23. Então, o resultado, 231 120avos. Espero que você tenha gostado. E o importante é você praticar. Tá ok? Mais um exemplo de soma de frações, agora com denominadores um pouco maiores. Isso aqui é para a turma que está aprendendo física, a parte de resistores. Se você já fez, você deve se lembrar que existem contas semelhantes, né? Com denominadores assim, 40, 200, 500, 1200, tá? Então, olha só, a gente vai fazer então o MMC entre 100, 200 e 300.
Agora, olha só o que a gente pode fazer, para fazer de uma forma um pouquinho mais rápida. Como todos os números são terminados em 2 zeros, você não vai ficar resolvendo por 2, dividindo por 2 e por 3, porque isso aqui vai ficar muito extenso, você vai até o final da página. Então, para evitar isso e resolver de uma forma mais rápida, toda vez que você tiver números terminados em 0, significa que eles são múltiplos de 10. Nesse caso, ó, todos os números terminam em 2 zeros, então eles são múltiplos de 100. Então eu vou começar a resolver dividindo por 100 e não por 2. Então pode fazer isso? Pode e deve, porque aí a tua conta fica muito mais rápida. Então olha só, 100 dividido por 100 dá 1, 200 dividido por 100 dá 2, 300 dividido por 100 dá 3. Percebeu? E agora, dividido por 2, aqui copia o 1, aqui fica 1 e copiamos o 3. Então, finalmente, por 3. Acabou. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 100, 600. Esse é o MMC. Viu como é rápido? Então, resolvendo aqui, ó, mais e mais. Então, 600, 600 e 600, que vai ser igual a um outro denominador, 600. Então vamos lá. 600 dividido por 100, como eles têm 2 zeros, você está fazendo a seguinte conta, ó, 600 dividido por 100. Você está simplificando. Então, basta você cortar um zero de baixo com um zero de cima, o outro zero com outro zero. Então, para cada zero cortado aqui, você corta um embaixo. Para cada zero cortado aqui, você corta um embaixo. Agora, cuidado, não vá fazer o seguinte, ó, 1040 dividido por 100. Tá? Então, esse zero, ó, esse aqui, você pode cortar com esse aqui, que é o último zero. Mas esse zero, ele não pode ser cortado em hipótese nenhuma com o zero do meio. Isso aqui não pode fazer. Tá? Então, o resultado final, o que vai ser? 104 sobre 10. Aí você fica com a conta, se você fizer a conta até o final, você vai perceber que isso aqui é um número decimal 10,4, ou 10 inteiros e 4 décimos. Tá? Então, voltando aqui, 600 dividido por 100 deu 6. É a primeira conta aqui. 6. 6 vezes 3, 18. Próximo, 600 dividido por 200, ó, corta 2 zeros, corta 2 zeros. Tá? Então, 600 dividido por 200 é como você fazer 6 dividido por 2, dá 3. 3 vezes 4, 12. Coloca aqui o resultado. Agora, 600 dividido por 300, ó, novamente, ó, corta esses 2 zeros aqui, porque tem 2 zeros aqui para serem cortados. 6 dividido por 3 são 2, vezes 5, 10. Então, ficou 18 mais 12 mais 10. Então, 18 com 2 são 20. Com o 10, 30. Mais 10, 40. E acabou. Se você quiser, você pode simplificar. Então, vamos já abordar um pouco da simplificação. Simplificar é você pegar um número de cima e dividir por um número que também deve ser dividido pelo de baixo. Tem que ser o mesmo número que você usar para dividir em cima, você vai ter que usar para dividir embaixo. Nesse caso, ó, o mais óbvio é o 10. Então, se a gente dividir por 10 aqui, ó, a gente divide por 10 aqui embaixo. E como que eu sei que é divisível por 10? Ora, ele termina em 0, então é como se você cortasse um zero de cima com um zero de baixo, que foi exatamente o que eu expliquei aqui nesses dois exemplos. Então você fica com 4 sobre 60. E mais, você ainda pode dividir o 4 por ele mesmo, que dá 1. E o 60 é divisível por 4 também. O 4 não é a mesma coisa que 2 vezes 2? Então, 60 dividido por 2 dá 30, dividido por 2 dá 15. Então, olha que legal, você pode dividir assim também. Matemática tem uma série de coisas diferentes que talvez você nunca tenha visto.
E também que eu nunca tinha visto. Muitas coisas eu ainda aprendo, né? Muita gente me ensina dando aula, tá? Então, ó, 1/15 é a resposta final, que é equivalente à fração anterior, que era 40/600. Tá ok? Com isso, a gente encerra essa parte de frações e eu vou abordar depois simplificação, porcentagem também, tá? Então, por enquanto é só. Obrigado, hein?